Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer uma retrospectiva desse ano de 2023, com foco na profissão, né, na carreira de teste QA, o que aconteceu no ano, né, para quem trabalha nessa profissão. E eu vou começar explicando para vocês que a percepção deste ano, né, um ano que teve altos e baixos, um ano que foi difícil para várias pessoas, muito bom para outras, ele vai depender muito da sua realidade, do seu momento profissional, ou seja, de como você está na sua vida, na profissão, né, como você já tem se preparado antes, né, quanto tempo você está trabalhando, se você está querendo mudar de emprego, se você está querendo ingressar na profissão, enfim, depende de você, né, de quem é você e que momento você está. Então, para a gente poder enxergar melhor esse ano, que teve certas complexidades, vamos imaginar quatro personagens, quatro pessoas que poderiam representar momentos profissionais diferentes. Então, vou começar falando aqui um pouquinho da Débora. Quem é a Débora, né? A Débora é uma pessoa que já trabalha na área de teste QA há algum tempo, né? Pode ter começado aí na pandemia, antes da pandemia, pode ser já tenha bastante tempo de trabalho, mas enfim, a Débora, ela começou 2023 empregada, trabalhando numa empresa, né? E para ela pode ter sido um ano completamente normal, um ano como outro qualquer, em que ela ficou muito absorvida, né? Ali nas tarefas, nas atividades, nas reuniões, nos testes, né? Então, para ela foi só mais um ano. Então, tem muita gente que está nesse momento aí, como a Débora, né? Ah, foi só mais um ano qualquer. Cuidado, que isso pode ser uma armadilha, porque o mundo à sua volta está mudando, mas como a gente está muito ali preso ali na rotina do dia a dia, a gente às vezes não consegue perceber o quanto essa mudança está crescendo e como ela pode nos impactar num futuro breve, logo, logo, tá? Talvez a única coisa que tenha mudado um pouco para a Débora ou outras pessoas que estão trabalhando, né, na profissão, é a volta ao escritório, né? Muita gente sentiu aí que o home office, né? Que era aquele full home office, não precisava ir no escritório, não precisava, né? Podia fazer tudo à distância. Muitas empresas voltaram a trabalhar pelo menos um dia por semana, né? Algumas já sinalizam em 2024 de voltar a trabalhar pelo menos 2 dias por semana, e há aquelas empresas que simplesmente voltaram 5 dias por semana e acabou, né? Então, esse é um assunto que a gente também vai conversar um pouquinho mais daqui para frente, né? Que é justamente essa volta, né, ao presencial, que é uma coisa que muita gente não queria e, enfim, mas está acontecendo, tá? Vamos falar agora de uma outra pessoa, com uma outra característica, com outro momento, né? Vamos chamar essa segunda pessoa de Carlos. O Carlos também trabalhava na profissão, mas ao contrário da Débora, que passou o ano inteiro aí trabalhando numa boa empresa, né? O Carlos, ele foi demitido. Ele passou por aquele processo de layoffs, né? Muita gente esse ano aí, alguma coisa em torno de 16 a 25%, conforme a estatística que você olha, né? Falam de demissões, de layoffs, né? E o Carlos foi um desses que foi afetado, que sentiu bastante, né? Essa questão dos cortes que aconteceram em vários tipos de empresas, principalmente startups, mas também grandes empresas, empresas multinacionais, empresas nacionais, aconteceu um pouco com cada segmento, né? E ele sentiu principalmente dificuldade em se recolocar. Por que ele sentiu essa dificuldade? Porque o mercado ficou cheio de profissionais qualificados, né, procurando um novo emprego. Com isso, demorou aí mais do que o normal para se recolocar. Então, talvez o Carlos tenha tido sorte de se colocar em menos de 2 meses, mas muita gente demorou 4, 5, 6, 8, 10 meses para se recolocar. E é possível que existam vários Carlos, né? Existem aí pessoas que até agora ainda não se recolocaram. Então, esse pessoal sentiu um 2023 de muita dificuldade, com um mercado de trabalho que cobra uma série de conhecimentos técnicos, que ele, enquanto estava trabalhando, enquanto estava empregado, pode não ter sentido a necessidade de se atualizar e que agora veio com tudo, né? Então, esse é o problema. Às vezes a gente está trabalhando, tem recurso, né, para estudar, para investir na sua carreira, investir em si,
e às vezes na própria corrida do trabalho, ou às vezes por uma percepção de segurança falsa, né, a pessoa acaba não investindo, e aí ele sentiu agora. Agora ele é cobrado de conhecer de automação, é cobrado de ter alguma certificação, é cobrado de ter algum idioma, como inglês, de ter feito uma faculdade, uma pós-graduação. E quando ele estava trabalhando, às vezes a empresa que ele estava nem cobrava isso, mas agora que ele perdeu o emprego e quer voltar ao trabalho, as outras empresas estranham ele não ter essas qualificações, né? Então, esse foi um ano muito difícil para quem perdeu. Algumas pessoas se recolocaram rápido, outras demoraram mais a conseguir um novo emprego. Vamos falar de uma terceira persona, uma terceira personagem aí que também passou pelo ano de 2023. Vou chamar ela de Bianca. A Bianca, ela está trabalhando e, assim como a Débora, né? E ela foi procurar um novo emprego. Então ela falou assim, poxa, eu quero ganhar mais, quero ter uma oportunidade melhor de trabalho, quero ir para um lugar que seja uma empresa que tenha uma perspectiva, né, de carreira melhor. Então ela foi buscar algo melhor para ela. Ela também sentiu, né, assim como o Carlos, né, que o mercado mudou, que tem mais exigências, né? A diferença é que ela está trabalhando, ela tem recursos para correr atrás, né? Então ela foi estudar, ela foi treinar, ela foi praticar, viu vídeo no YouTube, contratou curso, participou aí de hackathons, teste-athons, né, atividades práticas para ganhar experiência naquelas novas habilidades, né? E ela, com isso, né, se ela se capacitou bem, ela pode ter conseguido um novo emprego com até um salário melhor. Então, para a Bianca, pode ter sido um ano espetacular em que ela virou a mesa, né, e mudou de emprego, mudou de empresa para uma situação melhor. Pode ser que tenha algumas Biancas que tentaram e não conseguiram, e estão aí estudando para tentar de novo em 2024 uma nova oportunidade. E tem gente que com certeza também, ao se deparar com o mercado exigindo tantas coisas, acabou preferindo ficar onde está, né? Aqui está quentinho, aqui está confortável, mas isso também é uma armadilha. Nada vai ficar confortável por muito tempo, então se prepara, estuda, se capacita, porque não queira estar na situação do Carlos, né? Que perdeu o emprego e não estava preparado. Você precisa se preparar para tanto para crescer na sua empresa, para mudar de empresa, em situações em que você está querendo fazer isso por conta própria, mas também por um revés, por alguma situação que ninguém está livre, tá? De perder o emprego e precisar se recolocar. É mais fácil você se preparar enquanto está trabalhando, tanto financeiramente como psicologicamente, é tudo mais fácil quando você está trabalhando, tá? Acredite nisso, que a gente tem muita experiência, a gente acompanha aí há mais de 25 anos, né? O mercado de educação em tecnologia, a gente sabe que acontece muito essa situação da pessoa, quando ela mais precisa, ela não tem condições de estudar, porque ela está com a cabeça cheia, ela está, enfim, sem recursos, ela tem que pensar no boleto que está chegando para pagar o aluguel, para pagar a luz, a água. Então, o melhor momento de estudar é quando você realmente tem recursos, né? Tudo bem? E a gente também tem um quarto e último personagem aqui para falar. Vejam que a percepção muda, né? Então, para Débora, que estava trabalhando e estava lá concentrada no trabalho dela, foi um ano normal. Para o Carlos, que foi demitido, acabou sendo um ano difícil, um ano muito complicado. Para a Bianca, que foi procurar um novo emprego, que já trabalhava na área, pode ter sido um ano muito bom, se ela conseguiu, pode ter sido um ano esquisito, né? Se ela não conseguiu mudar, até assustador. E vamos falar agora do quarto personagem, que é o André. O André está procurando o primeiro emprego em teste QA. Ele nunca trabalhou nessa área, falaram para ele que era fácil de entrar, que era a porta de entrada para o mundo da tecnologia da informação, de TI. Todo mundo falou para ele que era muito fácil, né? Mas, André, bem na sua vez, aconteceu tudo isso. Então, muita gente disponível, com experiência, com qualificação e um nível de exigência maior, né? De conhecimento, de habilidade, de prática, tudo isso segurou muito as vagas de júnior. Muita empresa conseguiu contratar plenos que foram demitidos
por um preço um pouco acima do júnior. Então, para muita empresa, valeu a pena mais contratar pleno do que júnior. Isso acabou gerando uma anomalia aí no mercado, e o André sentiu essa anomalia, porque ele mandou muito currículo, quase não teve retorno. Quando tinha retorno, passava ali por uma entrevista, por uma provinha, por um projetinho, sentia dificuldade em entregar, porque também algumas vezes ficou só vendo conteúdo gratuito na internet, no YouTube, fez um cursinho ou outro, mas que não teve ali uma base muito boa, e com isso ele não conseguiu entrar em nenhuma dessas oportunidades, né? Então o mercado está difícil para quem está preparado, imagina para quem não está. Então o André sentiu essa barreira aí, mas não deve desistir, porque vale muito a pena trabalhar em tecnologia, só está com um ciclo de entrada mais difícil e mais lento. Então a pessoa tem que estar preparada para isso, tá? Então tem muitos Andrés por aí tentando, Andrés e Andréias, né? Tentando fazer essa transição de carreira, e realmente está mais difícil do que te falaram justo na sua vez. Não é exatamente mais como antes, tá? Isso é importante ficar claro. Continua valendo muito a pena, mas o esforço mudou, ok? Bem, depois que a gente colocou, então, esse cenário de 2023 nessas 4 perspectivas, dependendo do momento profissional que você está, vamos entrar agora um pouco sobre o que teve de grandes novidades, né? Os fatos marcantes desse ano. A gente não pode deixar de começar falando da chegada das inteligências artificiais, das IAs generativas, dos grandes modelos de linguagem, né? Como ChatGPT, Bard, Llama, Alpaca, entre outros que apareceram aí nesse ano. Então, muita gente começou a experimentar por curiosidade. Isso começou lá no final de 2022, né? Mas o boom foi ali março, né? Até maio de 2023. Teve muita curiosidade, muita gente experimentou. Mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de usuários já no primeiro semestre usando o ChatGPT. Algumas pessoas começaram a usar no dia a dia, estão hoje familiarizadas com a ferramenta, estão hoje habituadas com a ferramenta, usam ela várias vezes, cotidianamente, para resolver certas situações de trabalho, para consultar outras informações, para ajudar na sua produtividade. Mas houve outras pessoas que não conseguiram, né, sentir muito ganho. Uma boa parte das pessoas ainda está de fora de usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de meio. Tá? A pessoa experimentou, mas não achou muito legal. Às vezes fala assim, poxa, eu não tenho muita pergunta, muita coisa que eu tenho ideia de pedir para ele fazer, de sugestão. Então as pessoas, às vezes, elas não se forçaram tanto a usar e ainda não se adaptaram tanto a esse tipo novo de ferramenta como o ChatGPT. E com isso, né, elas acabam sentindo, né, que a ferramenta não é para elas, ou que ela foi só um hype, pô, não é uma coisa assim que faz tanta diferença. Mas isso, na verdade, tem um pouco a ver com ansiedade. As pessoas queriam muito, né, expectativa, elas queriam muito que a ferramenta já fizesse as coisas tudo de pronto, acertasse de primeira. Gente, se fosse assim, não tinha nem mais emprego. Essas ferramentas iam ter substituído muita gente. Na verdade, a ferramenta, ela precisa ser treinada, né? Então você precisa ensinar ela, usar o recurso de histórico, de memória dela, para você ir explicando para ela, ensinando para ela, para que ela consiga fazer algumas coisas do seu jeito, como você gosta, como você prefere, como você quer. E você também precisa treinar na ferramenta. Então é importante entender, precisamos treinar a ferramenta e precisamos treinar na ferramenta, ou seja, nós também precisamos nos acostumar a usar. Tá? Então, eu diria que hoje é uma habilidade essencial. Se alguém lá em 1995 dissesse que não queria aprender a escrever e-mail, que não queria aprender a usar a internet para fazer pesquisa, o que vocês achariam disso? Você acha que essa pessoa teria futuro? Se a gente olhar agora, sei lá, 20 anos para frente, 25 anos para frente, 30 anos para frente, será que essa decisão era uma boa decisão? Com certeza não. Então, da mesma forma, não
se forçar a usar a inteligência artificial para pegar o jeito também é uma péssima decisão profissional agora em 2023, 2024 em diante, tá? Então, essas inteligências artificiais, elas chegaram para ficar, e no próximo vídeo que a gente vai fazer, de 2024, né, com as perspectivas de 2024, a gente vai falar um pouco até sobre os rumos que elas vão dar nas empresas e o que elas vão oferecer de oportunidades para os profissionais, tá? Para se desenvolverem, para crescerem, para conseguirem novas ocupações. Então, é importante começar a usar para ficar ali ambientado, tá? E então esse é o ponto. E como muitas pessoas não adotaram ou adotaram algumas restrições, né? As empresas estão começando a achar que vão precisar usar essas inteligências artificiais sem tanto contato com as pessoas, com os profissionais, tá? A ideia original era que as pessoas estariam ali para usar a inteligência artificial para realizar os seus trabalhos. Mas como houve muita resistência por várias pessoas, cada vez mais as empresas estão tentando fazer algum tipo de integração, ou seja, conectar a inteligência artificial direto numa outra ferramenta que cria código, que cria teste. Então, a falta de uso está levando a realizar o maior temor dos profissionais. Lá no começo o pessoal fala assim, nossa, vamos ser substituídos por uma inteligência artificial. Não, não vamos. Vamos ser substituídos por alguém que sabe usar uma inteligência artificial. Poxa, isso aí. Então as pessoas tinham que aprender a usar a inteligência artificial. Como muita gente não foi atrás, o pessoal está voltando na ideia de conectar tudo direto, né? E aí vai ser a profecia autorrealizável, ou seja, o maior temor que o pessoal tinha da inteligência artificial estar conectado direto, né, nas atividades, pode acabar acontecendo pela falta de interesse das pessoas em aprender, né, inteligência artificial e usar esse tipo de ferramenta como ChatGPT e Bard. Então vamos usar, vamos aprender, tem muita oportunidade de trabalho, né, relacionado a isso daqui para frente, em teste, em QA, em desenvolvimento, em tudo que você imaginar, tudo vai ter inteligência artificial daqui para frente, tá? Vamos voltar ao tópico dos layoffs, né, nome em inglês, que foi muito adotado aí para as demissões. Muito textão de agradecimento, acho que talvez numa das primeiras empresas que teve demissões, né, alguém foi fazer um texto muito bonito, muito bacana ali, agradecendo a oportunidade de ter trabalhado naquela empresa, e isso meio que virou padrão desse período de demissões, todo mundo mandando os textões, todo mundo ali sempre agradecendo, sempre tendo um olhar muito positivo por ter sido mandado embora, mas chega uma hora que a gente começa a perceber que isso virou só um estilo, né, uma imitação, porque gente, é claro que as pessoas ficam muito chateadas e nunca vai ser legal mandar alguém embora ou ser demitido. É uma das piores sensações, né, que um profissional pode ter, que alguém que tem que dar essa notícia pode ter. Então, foi só uma maneira moderna, né, que as pessoas lidaram com uma situação muito ruim, tá? E justamente por ter tido muita gente demitida ao mesmo tempo, gente qualificada, que aceitava valores mais baixos, afinal as contas estão chegando, né? Melhor algum dinheiro na mão para ir pagando as contas até as coisas se acertarem, depois eu vou atrás de um novo emprego, né? Então, normal acontecer isso. E se estava difícil para quem é qualificado, imagine quem não tinha qualificação, quem não tinha estudado, se aperfeiçoado, quem foi cortado e estava ali meio parado na empresa, meio parado no tempo, ruim, né? E isso acabou levando a um tempo muito grande para se recolocar. Alguns anos atrás, um profissional demorava semanas, né, para se recolocar. Ele saía de uma empresa numa semana, na outra semana já estava trabalhando, 15 dias depois, um mês, era normal. Agora não foi assim. Demorou 3 meses, 6 meses, tem gente ainda se recolocando. Então foi uma situação bem diferente do que os profissionais de TI estavam acostumados, né? E com tudo isso, com toda essa gente qualificada procurando emprego, imagina para quem estava querendo ingressar. Virou uma barreira, né? Porque
as empresas só foram começar a contratar pessoas sem experiência quando já tinha diminuído muito o número de pessoas que haviam sido demitidas, que foram reaproveitadas, né? A menos que fosse uma vaga realmente do zero, né? Que não tem uma remuneração atraente para quem já está ali na profissão, né? E é só atraente ali um estágio, algum tipo de vaga que é mais para quem realmente está ingressando. Então foi um ano difícil tanto para quem se recolocou como para quem estava procurando o seu primeiro emprego. Ao mesmo tempo, isso aí foi acompanhado do aumento das exigências, né? Então, o pessoal, ali no primeiro semestre, principalmente, né? Essa situação negativa que eu estou descrevendo para vocês, ela é basicamente o que o mercado sentiu ali de setembro de 2022, né? Até março, abril, um pouquinho de maio de 2023. Depois o mercado melhorou, tivemos um segundo semestre em que o número de vagas voltou ao seu normal, pelo menos pelo que a gente acompanha aí, o número de vagas cresceu muito, mas a gente teve ali um primeiro semestre, um terceiro trimestre de 2022 ruim, né? E ali os primeiro trimestre de 2023 também muito ruim, o segundo trimestre uma recuperação e o semestre, né? O segundo semestre foi muito melhor, voltou a uma situação de normalidade, embora ainda tenha gente se recolocando, tá? E, além de tudo isso, a gente teve o aumento das exigências. Isso é um movimento que a gente vem acompanhando aí ano após ano. Cada vez, cada ano, se pede mais para trabalhar em teste QA. Isso não tenha dúvida, tá? Tanto do que a gente chama de soft skills, ou principal skills, né? Que são as habilidades pessoais e interpessoais, né? Então, comunicação, trabalho em equipe, ter uma atitude proativa de resolver as situações, de tomar a frente, né? Isso cada vez mais valorizado, isso o pessoal cobra muito em entrevista, faz perguntas para checar como você lida com certas situações, conhecimento de agilidade, Scrum, XP, Kanban, Lean. Então, quer muito saber se você sabe ali as cerimônias, as rotinas, né, as atividades que você tem que realizar dentro de um contexto ágil, porque a maioria das equipes de desenvolvimento, de tecnologia, trabalham nesse formato, né? E também a questão do hard skill, né? Poxa, como que você sabe resolver questões usando habilidades técnicas, usando ferramentas. Então, muita cobrança de automação. Hoje eu diria que é muito difícil ingressar no mercado ou retornar ao mercado sem conhecer automações em várias ferramentas diferentes. Automação web, API, mobile, né? Então, você tem ali um conjunto grande de conhecimentos cobrados e uma variação grande de ferramentas de empresa para empresa. Então, realmente é difícil estar apto a trabalhar em qualquer organização. Você tem ali que ter um conhecimento básico e se adaptar um pouco a cada instituição diferente, conforme o que ela usa, né? Uma cobrança maior de certificações, como um diferencial. Muita gente procurando emprego, eu vou reparar. Essa pessoa tem a certificação tal, essa não tem, essa tem faculdade, essa não tem, essa tem pós, essa não tem, essa tem inglês, essa não tem. Então, um monte de conhecimentos que o pessoal dizia que não era preciso, né? Poxa, mas vem falar que precisava de faculdade. Então, as pessoas entendem mal isso, né? Não é que você pode conseguir um emprego sem ter faculdade. Você pode, mas você tem que ter um conhecimento que equivale a ter a faculdade, né? Então, você não tem o certificado, não tem o diploma, mas quando vai lá na entrevista, você consegue desenrolar as respostas, saber explicar como você faria. Você pega uma prova, vai bem na prova, você pega um projeto para fazer, você consegue entregar ele perfeitinho. Então, você não tem a faculdade, mas sabe fazer. Você tem que ler documentação em inglês, você tem que responder um e-mail em inglês, né? Poxa, você de repente tem uma certificação, tem ali alguns selos, vão diferenciar você do grande público, né? Então, aquilo que muitas vezes era dito como não tem tanta importância, agora teve, né? Então, principalmente porque eu tenho muita gente para escolher, eu vou acabar usando esses critérios objetivos para marcar uma pessoa da outra muitas vezes.
até porque eu não consigo entrevistar todo mundo, não consigo passar o projeto para todo mundo, então eu vou fazer ali uma pré-seleção do que me parece ser pessoas que têm uma qualificação, que investiram mais na sua carreira, nas suas habilidades. Então, a vida não é fácil, não é simples, né? Então, realmente, tudo isso voltou, né, a ter um reconhecimento maior, tá? Outra questão que a gente já falou é a volta aos escritórios. Muitas empresas voltaram pelo menos um dia por semana, algumas voltaram todos os dias, algumas estão sinalizando agora para 2024 voltar pelo menos 2, 3 dias. Então, esse é um movimento que também está se estabelecendo. Eu sempre digo que as pessoas fizeram algumas coisas na pandemia, no pós-pandemia, como não fazer reunião de câmera aberta, como às vezes ter 2 empregos, e isso tudo gerou uma desconfiança nas organizações que temem perder a produtividade, temem perder a criatividade, o empenho, a dedicação, e isso tudo está fazendo com que as empresas comecem a puxar o pessoal de volta para o trabalho presencial. Então, nós tivemos a oportunidade e os bons pagam pelos que ousaram mais, né? Então, a gente tem um movimento agora contrário acontecendo, tá? Então, isso acaba sendo ainda um grande atrativo. O full home office, né, ou seja, trabalhar o tempo todo de casa, acaba sendo um objeto de desejo da maioria dos profissionais e um benefício muito valorizado. Isso é um trunfo para pequenas empresas que tinham dificuldade de contratar. Se ela vai contratar alguém como full home office, ela pode competir com uma multinacional que quer que seja presencial. Tem muita gente que preferia trabalhar para uma empresa menor, até ganhando um pouco menos, mas sendo full home office, do que trabalhar para uma empresa grande que tem que ir lá 5 dias por semana, pegar metrô lotado, ônibus lotado, então, né, ficar horas aí no trânsito. Então, acaba sendo um benefício interessante. E ainda mais para vagas globais, né? Então, imagina ainda se eu puder ganhar mais do que eu ganho na empresa, trabalhando para uma empresa que está em outro país, seja remotamente, seja eventualmente até mudando para outro fuso, né? Esse é um outro problema, às vezes você está trabalhando para uma empresa, está num outro fuso horário, 4, 5 horas de diferença, e aí você acaba tendo que mudar o seu horário do dia, né? Para ficar, o seu fuso aqui no Brasil, para ficar de acordo com o seu empregador. Muita gente acaba conseguindo depois imigrar, né, para outro país, justamente para não ficar com a saúde comprometida, até com a vida social, porque afinal está em outro fuso horário dentro do próprio Brasil, é meio estranho, né? Tudo bem? Então, temos aí toda essa situação de volta aos escritórios e oportunidades ainda de home office, tanto no Brasil como no exterior. Pessoal, desculpe não enfeitar muito a situação, né? Tem gente que vai dizer que foi um ano maravilhoso, e como a gente falou, pode ter sido. Por exemplo, a gente aqui na Interacis teve um ano extraordinário em termos de consultoria, em termos de treinamentos. Se você, como a gente descreveu, é como a Débora, que estava trabalhando o ano todo, foi um ano muito bom, um ano normal. Se você foi como a Bianca, né, que estava procurando um emprego novo na área e conseguiu, for ganhar mais, também foi um ano extraordinário. Mas se você foi como o Carlos, que foi mandado embora e teve que lutar para conseguir um lugar ao sol de novo, foi um ano difícil. Se você foi como o André, que está em transição de carreira, mandou muito currículo e ainda não conseguiu o seu sim, também foi um ano difícil. Então, foi um ano que foi de diferentes caras, diferentes facetas, dependendo da sua situação, dependendo da sua trajetória profissional, dependendo do seu momento, tá? Então, depende, né? Pode ter sido bom para alguns e ruim para outros, né? Difícil para outros, né? Por isso que a gente começou essa retrospectiva falando dessas 4 pessoas, dessas 4 pessoas de exemplo, para a gente entender que foi um ano meio diferente, tá? 2023 foi um ano diferente do normal. Talvez essa situação seja até um novo normal. Em 2024 a gente vai descobrir como essas coisas vão acontecer. A gente vai fazer até um vídeo, né, um outro vídeo falando um pouquinho das perspectivas para 2024, mas talvez esse aumento de exigências, né, talvez não, até te diria, ele veio realmente para ficar, né? E esse é o novo normal. Então, no antigo normal era tudo muito mais fácil, né?
essa mobilidade de vagas, de emprego. Agora a gente tem que se capacitar mais, né? Tem que se capacitar mais. Então, continua valendo a pena insistir, se preparar, porém precisa estar com o seu psicológico, com as suas economias cientes, né? Você precisa se preparar porque o jogo mudou. Ainda tem mais vagas que outras profissões, ainda paga melhor que outras profissões, paga melhor mais cedo, ou seja, se você pegar alguém que tem 1, 2 anos de trabalho em teste, em tecnologia, e comparar com alguém que tem 1 ou 2 anos em engenharia, em áreas de humanas, de saúde, você ainda vai ver que há mais oportunidades melhor pagas, mais rápido em tecnologia, em testes, e que há do que nas outras. Mas o nível de exigência subiu. A régua subiu. Então você tem que se preparar melhor. Quer entrar nesse jogo, quer participar nesse jogo, quer não correr risco de ser demitido e não conseguir se recolocar, quer querer crescer, quer crescer dentro da sua empresa, mudar para uma outra empresa melhor, tem que se preparar. Então, pessoal, esse é o novo normal, é o novo jogo, um jogo mais adulto, né? Um jogo que tem um pouco de dificuldade, mas vale a pena, continua valendo a pena, só você tem que se empenhar, tem que ter a disciplina, montar ali um plano de estudos e ir evoluindo, né? Quer se preparar para 2024? Então veja o nosso próximo vídeo, assim que tiver lançado a gente vai conectar aqui também, né, no card, né? Nós vamos falar sobre as perspectivas para esse novo ano, quais são os desafios e oportunidades. A gente continua conversando por lá. Até mais.